Pessoal, boa tarde para vocês. Continuando nossa aula, né, sobre helenismo. Essa aula vai ter duas partes, porque eu precisava de mais tempo, né, para falar de Epicuro e falar dos estoicos. E vamos continuar, né, a segunda parte da aula. Então, segunda parte da aula 5, vamos lá, é sobre o estoicismo. Um pouquinho de contexto, né? O estoicismo, né, foi uma escola fundada por Zenão de Cítio no início do século III a.C. O nome da escola, né, estoicismo, vem da palavra grega stoa, que significa pórtico. Eu vou mostrar o que é um pórtico daqui a pouco. Provavelmente foi a escola de filosofia grega que mais influenciou a filosofia romana. Dos gregos que mais influenciaram os romanos foram os estoicos. E por isso também influenciou o cristianismo, né? Roma foi onde o cristianismo começou, né, como religião organizada. E a filosofia dominante entre os filósofos romanos, a mais praticada, a mais admirada entre os filósofos romanos, era o estoicismo, né? Então teve sua influência aí no cristianismo. E o que é um pórtico? Olha aí, o exemplo de um pórtico. Um pórtico é esse, essa parte de um edifício que é sustentado por colunas, tem um teto sustentado por colunas, e é um espaço público, né? Os gregos e os romanos tinham esses pórticos, e as pessoas podiam circular por essa parte coberta do edifício, e era um espaço público. E por que aqui o estoicismo vem de stoa, que significa pórtico, né? Porque era o espaço que eles usavam para ensinar a filosofia. Então, os estoicos, via de regra, não tinham uma escola própria, que fosse um terreno deles que eles usassem para ensinar a filosofia. Eles estavam filosofiando nos espaços públicos cobertos, que eram os pórticos, tá certo? Por isso que a palavra estoicismo vem de pórtico, né? Então, falar um pouquinho sobre a ética, né, dos estoicos. A teoria básica que fundamenta a ética estoica é a do naturalismo. A ideia que sustenta que tudo no universo segue as regras da natureza, então tudo está dentro das regras da natureza, inclusive os seres humanos, não tem exceções, nada escapa das regras deterministas da natureza, tá certo? O naturalismo estoico inclui a ideia de que todos os seres possuem um lugar natural, um nicho na natureza onde um ser pode existir de acordo com suas tendências naturais, e isto seria a felicidade. Então você existir no seu lugar natural, seguindo suas tendências naturais, que estão dentro das regras da natureza, é o que permitiria algum ser feliz, né? Alguma pessoa ser feliz. Para os estoicos, o lugar do ser humano é a razão. Então você pode pensar assim, né? Qual é o lugar da onça pintada? É na mata, né? Qual é o lugar do tubarão? É aqui no mar de Recife, né? O lugar natural desses animais, no habitat natural desses animais. Qual é o habitat natural do ser humano? O ser humano não tem um habitat natural físico definido, mas os estoicos dizem que seu lugar natural, seu habitat natural, é a razão, certo? A razão, o intelecto. E o corpo, continuando a leitura aqui, o corpo é a prisão da alma. Então, a razão é o que permite o ser humano ser feliz e o corpo é sua prisão, tá certo? A razão é claramente relacionada à alma, né? Ou seja, o ser humano só pode ser feliz se viver de acordo com as regras próprias da razão, em oposição aos desejos do corpo, minha gente. Em oposição aos desejos do corpo, certo? Então, os estoicos, eles tinham uma ética bem radical de oposição aos desejos e oposição às vontades, tá certo? Indiferente de Epicuro, os estoicos não concordavam com o atomismo, ou seja, eles consideravam que a alma não era composta de átomos, tá certo? Porque se ela fosse composta de átomos, ela era mortal, ela se acabaria com tudo que é material se acaba. Para Epicuro, a alma também se acaba quando a pessoa morre, tá certo? Para os estoicos, não. Então essa já é uma diferença importante, tá certo? E outra diferença importante dos estoicos é que eles entendem o prazer e os desejos como sendo a oposição da felicidade. O que está com um obstáculo à sua felicidade, o prazer e os desejos. Enquanto que Epicuro não acreditava que existiam prazeres corretos e desejos corretos que podiam levar à felicidade. Os estoicos são bem mais radicais, tá certo? Então, esse slide aí eu já chamado Contra os Prazeres, né? Para esta corrente filosófica, a corrente estoica, os prazeres e as vontades do corpo são vícios, pois representam uma influência indevida do corpo sobre a alma e introduzem um elemento de desordem na vida humana. Então, enquanto a mente humana, a alma, né, que seria a mente para os gregos, né, ela tem um caráter lógico, racional, rigoroso, né, ordenado, né, uma ideia segue a outra por uma ordem que é assim eterna, né? As leis da lógica seriam uma característica de toda a natureza, né? Para os estoicos, a lógica seria uma característica do próprio universo. Então, o universo tende a ser ordenado.
o corpo não tem lógica, né? Então o corpo ele não tem esse elemento de ordenação, de organização. O corpo seria desorganizado, seria caótico. Então quando a mente se deixa levar pelo corpo, isso leva à desordem, né? Por isso, os prazeres desviam o ser humano da trilha ordenada e lógica que leva ao seu lugar natural, que é a razão. Os prazeres desviam o ser humano desse caminho. A única forma de ser feliz é eliminando todos os prazeres da sua vida. Veja que radicalismo, né? Isto representa para os estoicos o domínio da razão sobre o corpo e a sabedoria. Então você eliminar os prazeres da sua vida é o que é a sabedoria e é o caminho para a felicidade. Em relação ao sofrimento, né? Já sabe que prazer não presta. E o sofrimento? O que é que os estoicos dizem de sofrimento? A dor e o sofrimento. Uma consequência do naturalismo estoico é a tese do fatalismo, que defende que tudo que acontece em sua vida iria acontecer de qualquer maneira. Então não há caos, né? O universo é organizado de acordo com regras imutáveis e eternas. Então assim, se uma coisa acontecer é porque estava decidido que ia acontecer desde sempre, não sendo possível fazer nada para evitar, tá certo? Portanto, todo sofrimento que experimentamos não poderia ser evitado de nenhuma maneira. A única forma de ser feliz, então, não é aprendendo a evitar a dor, que é o que Epicuro dizia, mas aprendendo a suportá-la. Os estoicos ensinavam a apatia, que vem do grego apatheia, né? É uma insensibilidade treinada para permitir ao ser humano suportar a dor impassivelmente. Então, o que é que os estoicos diziam do sofrimento? Se você está sofrendo, é bom, aguente o sofrimento. Ruim é o prazer. Se você está sofrendo, seu corpo está sofrendo, tudo bem. Porque o que importa é a razão. A razão é imortal. Se seu corpo estiver com fome e for morrer de fome, para os estoicos não tem problema nenhum. Porque o sofrimento do corpo é sinal de que a alma está perto de se libertar do corpo e poder viver de acordo com o logos, né, a lógica imortal e eterna do universo. Tá certo? Para essa escola filosófica, portanto, a felicidade consiste em uma vida em que a dor é suportada, e não evitada, suportada, e os prazeres e as vontades apagadas. Você elimina os prazeres e as vontades da sua vida. A vida feliz é aquela completamente regida apenas pela reflexão filosófica e o pensamento racional. Certo? Opa, acabou a apresentação, né? Vou deixar aqui. Então assim, pessoal, só para terminar essa aula, né, a parte dos estoicos, queria falar um pouquinho da relação dos estoicos com os epicuristas, né? Os estoicos eles eram críticos do epicurismo. Eles definiam que Epicuro ele era um hedonista. O que significa a palavra hedonista? Significa cultuar os prazeres. Houveram escolas filosóficas gregas de ética que realmente eram hedonistas. Tem uma famosa escola cirenaica. Cirenaica é uma escola anterior, né, bem antes de Epicuro, que era hedonista, que adorava os prazeres e tal. As elites romanas, elas eram hedonistas, elas viviam através da adoração ao prazer, né, o tempo todo mundo tendo prazer o tempo todo. Prazeres do corpo, né, como a comida, a bebida, os prazeres carnais, né, incessantemente. E os estoicos eram radicalmente contra esse hedonismo, tanto da escola cirenaica, o hedonismo filosófico mais antigo, quanto o hedonismo decadente das elites riquíssimas romanas, né? E o estoicismo foi uma filosofia que influenciou muitos romanos. E Epicuro era visto como sendo hedonista. Eu só queria dizer aqui no final dessa aula que essa é uma crítica injusta, né? Não é justo dizer que Epicuro é um filósofo hedonista, assim, no sentido de culto aos prazeres. Epicuro acreditava que os prazeres podiam levar à felicidade, os estoicos não. Mas Epicuro limita os prazeres, bota os prazeres sob o controle da razão. Né? Do mesmo jeito que Aristóteles acreditava que as vontades e os desejos humanos deviam ser moderados, na teoria, na tese do meio termo, né? da mediania, os desejos e as vontades serem moderadas até encontrar um meio termo entre o excesso e a falta. Epicuro também diz que a razão tem que limitar os prazeres, você evitar os prazeres supérfluos, é o que Epicuro diria. Mas os estoicos eles são muito mais radicais do que a teoria da justa medida de Aristóteles, e são muito mais radicais do que a teoria da limitação dos prazeres de Epicuro. Eles acham que o prazer tem que ser completamente eliminado, e quem não eliminar os prazeres da sua vida e abraçar a dor e o sofrimento para suportá-la com dignidade, né? A dor e o sofrimento suportar elas com dignidade, na verdade seria um hedonista, estaria cultuando o prazer e cometendo o mesmo erro das elites decadentes de Roma. Note como é uma posição radical, né? Os estoicos eram bastante radicais. Onde é que a gente vê muita influência do estoicismo? No pensamento cristão. O início do pensamento cristão lá no século II, século III depois de Cristo, foi muito influenciado pelos pensadores estoicos. E hoje em dia as coisas estão mais moderadas, né? Não é bem assim,
mas os pensadores cristãos durante muito tempo diziam que todo prazer leva ao pecado, todo prazer leva ao inferno, né? E não haveria esse negócio de prazer moderado, de Epicuro, né? O prazer simples. Para os primeiros pensadores cristãos, não haveria essa concessão aos prazeres do corpo. O corpo, para os estoicos, é visto como um inimigo que aprisiona a alma e não tem jeito, tá certo? E não tem jeito. Então, é isso. E essa aula de hoje é interessante, né, sobre o helenismo, porque permite a gente pensar qual é o caminho para a felicidade. Evitar a dor e o sofrimento e praticar prazeres moderados, ou eliminar os prazeres completamente e se agradar, né? Se agarrar com a dor e o sofrimento e aprender a suportá-los sem demonstrar que você está sofrendo, né? A apatia é isso, você suportar a dor impassivelmente, sem evitá-la, mas também sem demonstrar, né? Essa é a teoria da apatia. Hoje em dia, parece que o que está em voga na ética comum das pessoas, né? A teoria da ética comum das pessoas é que quanto mais prazer, melhor. Mas será que isso também não é um exagero? Pode ser que os estoicos estivessem exagerando para menos, né, de eliminar completamente os prazeres. Mas se você for viver sua vida buscando todos os prazeres, será que esse é o caminho? Será que esse é o caminho da felicidade? Bom, fica aí a reflexão. Espero que todo mundo esteja com saúde em casa, tá certo? Evitando os sofrimentos. O sofrimento aí que a pandemia pode causar, tá certo? Tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento da mente, né? Lembrando que Epicuro diz, né, é necessário buscar a ausência de dor, mas também a ausência de perturbações na psique, né, perturbações psicológicas, que ele chama de aponia e ataraxia, né, são as duas palavras gregas. Espero que todo mundo esteja bem e a gente vai encerrar o tema do helenismo por aqui, tá certo? A próxima aula que eu gravar já vai ser sobre modernidade. E é isso, pessoal. Fiquem bem aí. Fica um abraço para vocês, tá certo? E a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau.